O Flamengo bateu o Atlético Mineiro na Arena MRV, chegou a estar 3-0 na frente, aí o Atlético fez o Flamengo fez o quarto gol, terminou 4-2 para o Flamengo, vitória importantíssima, mostrando a força desse Flamengo. O Flamengo não queria, né? O campeonato rolando na Copa América, durante a Copa América. Acaba que o aproveitamento do Flamengo na Copa América, ou seja, com os desfalques, é melhor do que com todo mundo. O Flamengo chegou a 76% de aproveitamento, considerando esses jogos aí de ausências por conta da Copa América. Tudo bem que alguns jogadores já estão começando a voltar, né? 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E ontem uma vitória importantíssima. O Carlinhos fazendo gol, voltando, né? Fazendo gol. O Bruno Henrique fez 2. Que passe do Pedro, hein? Que passe do Pedro. Ayrton Lucas fez o outro. Bom, sobre os detalhes aí desse jogo. Todo mundo deve ter visto. O Pedro, ele não começa o jogo como titular. Ele entra só no segundo tempo. Joga ali por volta de 30 minutos, né? E aí o Tite fala na coletiva. Fala, olha, vocês acham que eu sou maluco, cara? Que eu ia poupar o Pedro? Eu não coloquei o Pedro pra jogar desde o início porque ele não tinha condições. Ele quase que nem viajou. Mas aí ele se colocou à disposição. A gente viu que dava pra estar disponível. Pelo menos por alguns minutos. Foi lá e fez o gol. O Pedro deveria ter sido convocado, tá? O Pedro seria uma grande opção para a seleção brasileira, tá? Grande opção. Acho que essa entrada do Carlinhos no lugar do Pedro mostra que realmente o Flamengo não acabou, né? A era Gabigol no Flamengo, porque eu até já tinha falado aqui na semana, em algum momento, na segunda-feira provavelmente, quando o Gabigol não é relacionado, mas ainda pode fazer mais um jogo. O Gabigol tem 5 jogos. Só com 7 que ele não pode mais ser negociado com nenhum time da Série A. Ele ainda tem um jogo pra fazer. E aí eu até cogitei, né? Depois da entrevista do Marcos Braz, falei, de repente estão guardando o Gabigol para um momento que o Pedro esteja suspenso, para um momento que o Pedro, né, não possa jogar, enfim. Teria sido ontem, né? Se o Gabigol ainda fizesse, não é que fizesse parte dos planos, mas se ainda existisse uma expectativa de, se não der certo, ele vai ficar aqui com a gente e faz parte e tal, se não der certo uma negociação, né? Ontem seria o momento para usar o Gabigol. Então, assim, acho que não tem mais para onde correr. Acho que agora... E assim, cara, só para voltar na história da proposta de renovação, cada vez faz menos sentido terem oferecido 1 ano de contrato pro Gabigol, com 50% de aumento. Ele podia jogar um jogo ainda por fazer, sem o Pedro, e não... E aí ofereceram para ele um contrato de 1 ano com 50% de aumento? Essa história tá muito mal contada. Muito mal contada. Enfim, segue a vida do Flamengo, feliz da vida sem o Gabigol, e vai seguir a vida do Gabigol, seja no Palmeiras, seja onde for, né? Onde for.